A SBF entrevista o físico Dr. Pedro Simone Pasquini, cuja tese recebeu o prêmio CAPES de Tese 2020, da área de astronomia física. O tema da tese foi Física de Neutrinos, Fenomenologia de Neutrinos e suas consequências, e foi orientada pelo professor Orlando Pérez, do IFGW da Unicamp. Atualmente, Pasquini é pós-doutorando em Sudong Institute, Shanghai Jiangtong University, na China. Muito obrigada por conceder a entrevista para a gente da SBF. E eu começo assim parabenizando pelo prêmio e também pedindo que você fale da sua tese e os principais resultados desse seu trabalho. Obrigado. Então, acho que para falar um pouco dos resultados, precisa contextualizar, talvez, para quem não é da área, o que é, onde que está, né, a tese. Basicamente, a tese que eu estudei durante o meu doutorado, na verdade, mestrado também, é neutrinos. Então, neutrinos são uma das partículas que constituem o modelo padrão de partículas elementares, que é o modelo que a gente entende hoje que é o mais acertado. Então, a gente procura experimentalmente os limites da física, onde esse modelo não vale, mas até hoje a gente achou poucas evidências que não vale. E os neutrinos, na verdade, são uma dessas partículas que tem evidências bem interessantes que servem para a gente buscar física nova. Então, essa, na verdade, foi a ideia da tese, foi estudar essas propriedades dos neutrinos e como que a gente pode modificar esse modelo padrão para tentar buscar ou colocar limites aonde que a gente pode ter física nova ou não. Então, por exemplo, a gente pegou o decaimento de mesons. Então, mesons são partículas que elas são bastante instáveis, ele decai, e uma das partículas que ele decai é um lepton carregado e um neutrino. Então, se tiver uma partícula, se esse neutrino está decaindo, ele sofreu uma interação que a gente não previu, a forma de como essa partícula decai, ela modifica um pouco. E aí você pode prever como ela se modifica, e se ela se modificar muito, você teria detectado no experimento. E como você não detectou, a gente não conseguiu detectar nada de novo nos experimentos desse tipo de decaimento. Então, a gente sabe que não pode ter essa interação muito forte. Então, é uma maneira de você colocar um limite máximo, mínimo na força dessa interação permitida pelos experimentos que a gente tem hoje. Então, um dos resultados foi buscar quão forte pode ser essa interação entre os neutrinos e partículas hipotéticas. E o que te fez se interessar por essa área da pesquisa, né, de neutrinos? Você falou que desde o mestrado vem trabalhando com essa área. Como é que foi? Assim, foi um interesse natural ou, de repente, você foi ou teve algum momento, alguma bibliografia, alguma disciplina que te levou para essa área? Então, é bem interessante porque, assim, na verdade, eu sempre gostei muito de partículas. Então, a área de partículas foi sempre uma paixão minha desde criança. Assim, eu lia matéria, minha mãe mostrava matérias de jornal com física de partículas, aí eu buscava na internet, no comecinho da era da internet. Na época que eu estava terminando a minha graduação, o mesmo era o Higgs, né? E o Higgs, ele, pelo menos nos aceleradores atuais, ele está mais associado com hadrons. E aí eu conheci o professor Orlando. Eu quis fazer mestrado, acabei indo na área que ele estava trabalhando, né? Essa era uma área que estava emergindo. Naquela época já estava bem em alta, mas ela tem crescido bastante nesses últimos anos, surgindo muitos experimentos. Então foi uma coisa natural, assim. Era o que o meu orientador estava fazendo, mas também era uma área muito quente na física, né? Tem muita coisa acontecendo e é uma das portas para a física nova. Então, que é uma coisa que a gente gosta muito como físico, é descobrir coisas que a gente ainda não sabe, né? Então, a área de neutrinos, na minha opinião, é uma das áreas que atualmente possibilita fazer isso. Então, foi meio que natural, mas então, é uma área que eu fui instigado pela curiosidade, mas também foi meio que natural, porque era onde o meu orientador seguia. Então, era um caminho que estava crescendo muito, então foi uma mistura de coisas, né? Curiosidade, orientador e a física ser interessante por a possibilitar essa física nova. Então, eu vi que você fez doutorado sanduíche, e
como é que foi essa experiência para você? E eu também queria que você falasse sobre a importância, né, de ter uma experiência dessa para os pós-graduandos, né, saírem, terem um mestrado ou doutorado. Uhum. Não, com certeza, assim, eu fiz mestrado, doutorado sanduíche em Valência, e depois eu ainda acabei indo lá nos Estados Unidos e passei também um tempinho na Northwestern. E eu, assim, se vocês, para quem está começando a carreira agora, eu recomendo muito fazer, por vários motivos, né? A experiência de você sair do Brasil é muito interessante, conhecer novas culturas, mas também tem conhecer novos métodos de trabalho, né? Porque, sei lá, o meu orientador trabalha de um jeito, o orientador do meu colega do meu lado trabalha de outro jeito, certo? Só que ainda assim é um trabalho do jeito que o brasileiro trabalha, que é de um jeito, certo? É culturalmente de um jeito. Se você vai para os Estados Unidos, é uma outra cultura, é um outro método de trabalho. Se você vai para a Valência, é um outro método de trabalho. Então, você aprende novos métodos, e aí você pode construir o seu método de trabalho baseado em vários modelos de trabalho diferentes. Então, isso também é muito bom. E também é interessante porque você acaba sendo conhecido internacionalmente, mesmo que para uma ou duas pessoas a mais, mas já é uma porta que se abre para a comunidade internacional. Então, eu acho que é fundamental, sim, se você tiver oportunidade, faça isso, porque vale muito a pena, é bem interessante. Geralmente os grupos são muito bem receptivos, todos que eu passei foram ótimos grupos para trabalhar, fui recebido muito bem em todos, e a dinâmica, você aprende dinâmica de trabalho diferente, como conversar com pessoas de culturas diferentes, e tem essa parte, que eu acho que é a mais fundamental, é conhecer pessoas de fora do Brasil, se inserir na comunidade internacional. Que talvez você vai ter essa oportunidade num futuro só quando você estiver num congresso, e se você já conheceu alguma pessoa antes, é muito mais fácil participar num congresso se você já tem esses contatos. Então, eu acho que isso é bem fundamental na carreira de um pesquisador, pelo menos ir para um lugar, nem que seja assim, por 3 meses, sabe? Se tiver oportunidade, vai, porque vale a pena, sim. Você ganhou um outro prêmio, além desse da CAPES, né, pelo Instituto? Porque para você participar do prêmio da CAPES, você primeiro precisa ganhar no seu instituto, aí o instituto vai te inscrever no prêmio da CAPES. Prêmio da CAPES. Tem que fazer esse caminho obrigatoriamente. Entendi. Atualmente você trabalha na China, né? E como é que tem sido essa experiência lá com os pesquisadores chineses? E quais são assim, as suas perspectivas de trabalho, de atuação? Não sei se você deseja continuar mais tempo lá na China, se você deseja regressar ou ir para outro lugar, enfim, quais são as suas perspectivas de atuação na área? Assim, lá o grupo é muito legal, o pessoal é bem receptivo também. Tem bastante gente internacional no instituto que eu trabalho, então tem professores que vieram dos Estados Unidos, professores do Japão, por exemplo. Então tem bastante cultura diferente lá, e a cidade é boa também, é muito parecida, assim, é uma São Paulo maior, se é que dá para pensar nisso para a gente no contexto, né? Mas é em Xangai acho que tá entre as top maiores do mundo, acho que tem 25 milhões de habitantes, então é bem grande, mas assim, tem a dificuldade da língua, né? Eu não falo nada de chinês, e ler chinês é bem difícil, porque não é as mesmas letras que a gente usa, mas a maioria das coisas lá é tudo já por aplicativo, então dá para fazer bastante coisa, mesmo sem falar nada. E na universidade todo mundo fala inglês também, então é tranquilo nesse sentido. E a perspectiva futura, sim. Eu tenho pelo menos mais um ano de pós-doc lá. Existe a possibilidade de estender esse contrato, e vou aplicar para outros pós-docs provavelmente, ou se surgir alguma oportunidade de concurso, alguma coisa assim no Brasil, eu tentarei também. Mas eu fico dependendo do que vai acontecer no futuro. Eu realmente não sei. Mas se tiver oportunidade, eu volto. Se não, eu vou indo de pós-doc até arranjar um trabalho, né? E como é que para você foi assim ganhar esse prêmio da CAPES? Foi provavelmente uma alegria, mas foi inesperado? Como é que você recebeu a notícia? Então, eu acho que
Inesperado sempre é, porque eu me inscrevi do Instituto, eu já fiquei feliz de ter ganhado o prêmio pelo Instituto, né? E aí, quando você se inscreve, você fala assim, cara, eu vou competir com pessoas do Brasil inteiro, né? E acho que você nunca imagina assim, que a sua pesquisa tem mais valor que a outra. Você fala assim, são pesquisas diferentes e todas elas têm o seu valor, né? E, sei lá, por que a minha vai ser escolhida ou não, então você nunca pensa, pelo menos para mim, assim, eu não pensava que pensava que poderia ser, pensava que não, mas... E aí apareceu, eu falei, caramba, que legal. E acho bem interessante ter esse prêmio para reconhecer as pessoas e com certeza fiquei feliz com ter ganho esse prêmio e é isso. Olha, mais uma vez, parabéns. E Obrigado. espero que dê tudo certo aí nos seus próximos anos de pesquisa. E eu agradeço em nome da SBF. Obrigado a vocês pelo convite.